Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre a notação f de x de uma equação, de uma função, ok? Então, acompanhe a situação a seguir. O perímetro de um triângulo equilátero é a função da medida x do lado desse triângulo. Veja como é que funciona essa correspondência. O que é que ele está fazendo? Qual é a relação que ele se refere? Ele está falando a respeito do perímetro de um triângulo. Perímetro nada mais é do que a medida de todos os lados, não é isso? Perímetro é a medida de todos os lados, tá certo? E aí ele fala que cada lado dessa medida vai ser igual a x. Então, obviamente, o perímetro desse triângulo vai ser uma função relativa a esse valor atribuído a x. Aí veja algumas correspondências que a gente tem aqui. A medida do lado, né, a medida x do lado em centímetros, então, qual seria o perímetro de um triângulo cujo a medida do lado dele seja 1 centímetro? Qual seria a medida do perímetro desse triângulo, cuja a medida do seu lado é 3 centímetros, 4, 10 e assim sucessivamente? Nós sabemos que o triângulo é uma figura composta por 3 lados. Se perímetro é a medida da soma de todos os lados, então eu tenho 3 lados iguais a esses valores que foram apresentados como medida de lado, certo? Então, se o meu triângulo tem 1 centímetro em cada lado, então, como ele é composto por 3 lados de 1 vai dar 3 centímetros. Se eu tenho um triângulo de 3 centímetros de lado, e eu sei que são 3 lados num triângulo, 3 vezes 3, 9. Se é um triângulo que tem lado de 4 centímetros, 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Ou seja, eu vou fazer a relação, né, fazendo a multiplicação por 3. Por quê? Porque eu estou fazendo o somatório da medida de todos os lados. Como esse triângulo é equilátero, isso quer dizer que esse triângulo tem todos os seus lados iguais, então a gente pode fazer um processo multiplicativo como nós realizamos. Então, a lei dessa função seria o perímetro dessa figura é igual a 3 vezes x. Por quê? Porque ele é um triângulo tem 3 lados, e ele é equilátero. Então, isso determina que esses 3 lados são iguais. Então, por isso que a gente vai multiplicar por x, tá? Em que x é o número real positivo, né, atribuído à medida do lado. Também podemos representar a lei dessa função, por exemplo, como uma f de x, que é a representação de função, certo? Então, quando a gente trabalha com função, essa notação de função, a gente vai falar muito sobre f de x, tá? Que é função de x, que é igual a 3x, em que x é um número real positivo, então a gente lê f de x é igual a 3x, certo? Então, essa notação aqui de f de x é a notação referente à função, certo? Então, nesse caso, chamamos de função de f, né? Então, a representação de função é atribuída a esse f. Assim, x representa a medida do lado do triângulo equilátero, f de x representa o seu perímetro. Aí vejam só, pessoal, nós vamos identificar que esse conceito de notação, de função, tem algumas partezinhas dele que vai precisar que você trabalhe um pouquinho aí o seu raciocínio. Agora, a gente está fazendo só esse processo inicial de escrita, certo? Então, sempre que nós estivermos nos relacionando e falando de função, então a gente vai trabalhar com a notação f de x, certo? Essa notação de função também pode variar. Eu posso chamá-la de uma g de x, uma f de b, uma h de a, mas é bem relativa essa questão. A que a gente usa com mais frequência é a nossa f de x, certo? Então, como nós estamos começando o nosso contexto, né, de função, então, obviamente, a gente vai trabalhar com mais afinco com a nossa f de x, mas que essa notação pode mudar, tá certo? Então, você vai identificar as informações que foram dadas e vai precisar interpretar. Veja que eu tive que identificar primeiro o que era um perímetro, que é a soma da medida de todos os lados. Aí eu fui identificar que figura geométrica ele me apresentou. Foi um triângulo, então é a figura de 3 lados. E como ele é equilátero, todos os lados são iguais. Então, por isso que a gente pode representar por 3
x, porque a medida do lado desse triângulo que foi apresentado seria x. Se eu estivesse falando de um quadrado, então eu já teria que pensar que um quadrado tem 4 lados iguais. Então, no caso, a minha f de x seria 4x. Então, é esse tipo de informação que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês vão precisar prestar um pouquinho de atenção quando eu trouxer a problematização para que você identifique qual foi a anotação daquela função para que a gente consiga resolver, tá bom? Então, o valor de uma função f de x, ou seja, quando no primeiro slide a gente viu como escrever as informações que foram atribuídas. E agora, nesse segundo slide, a gente vai atribuir valores a esse x, tá? Então, na situação acima, o perímetro de um triângulo equilátero de lados de medida x foi representado pela notação f de x igual a 3x, em que x é um número real positivo, certo? Desse modo, para calcular o perímetro de um triângulo equilátero de lado medido 12 centímetros, basta você substituir o x que representa a medida do lado por 12 na lei da função, certo? Então, a gente teria aqui uma f de 12 e onde tem o x, a gente substitui por 12. Veja que aqui a nossa notação, nós tínhamos aqui uma f de x que é igual a 12x, certo? A 3x. E esse valor de x em ambos os lados vai ser substituído por quem? Por 12. Então, a nossa f de 12 seria 3 vezes 12. 3 vezes 12 são 36, já está respondido, certo? Isso significa que o valor da função para um x igual a 12 é 36. Portanto, o perímetro de um triângulo equilátero com lados medindo 12 centímetros é de 36 centímetros. Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Eu vou te dar um problema e você vai precisar fazer a interpretação desse problema para identificar qual é a notação da função que foi atribuída com aquelas informações. E, na sequência, você vai resolver, ou seja, se eu te der uma notação como essa, aí eu vou dizer, para x igual a 12, aí você vai substituir o x por 12. Para x igual a 5, então você vai chegar onde tem x, vai colocar 5 e vai resolver. Simples assim, ok? E para esse processo, a gente usa o robozinho. Imagine agora um robô programado para realizar para realizar a mesma operação. Quando o número real qualquer é inserido, né, então o que é que a gente vai observar? A gente vai trabalhar bastante com esse robozinho, certo? Para colocar o nosso raciocínio para funcionar. Ou seja, eu vou te dizer o valor que entra dentro do robô, certo? E o valor que sai. E aí você precisa pensar para mim qual foi a operação que foi trabalhada dentro desse robô, qual foi a operação que foi programada dentro desse robô para que esses valores saíssem. Ou seja, se aqui era 2, aí saiu um 6, eu preciso saber o que foi que aconteceu dentro do robô que fez com que esse valor saísse. Para começo de conversa, né, nesse nosso primeiro contato com o nosso robozinho, eu vou te dizer quais são os valores que entram, qual é a função que tem dentro do robô, para que você resolva e me diga os valores que estão saindo, né? Então, durante a evolução do processo, aí sim posso colocar os valores que estão entrando, os valores que estão saindo, e você precisa identificar para mim qual foi a função que foi trabalhada aqui dentro do robô, tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa identificar. Eu vou passar nesse outro slide, que nesse aqui eu achei ele de maneira mais clara. Olha, a ideia de máquina, como é que funciona? O professor fez no quadro a atividade em que ele dizia um número, os alunos faziam a operação pedida e davam um resultado. A partir disso, Carla pensou em uma nova brincadeira. Imagine a função como uma máquina. Para cada número que colocamos na entrada, ela faz a operação indicada e fornece o número de saída. Então, aqui a gente tem, ó, a nossa máquina, né? Observe o desenho, né? O uso de cálculos para que a gente consiga resolver a nossa função. Então, aqui a gente tem as bolas de entrada, né? Os números que estão entrando dentro da máquina. O processamento que vai ser feito aqui dentro é 3x mais 2. Ou seja, você vai substituir na nossa máquina e vai me dizer quais são os valores que estão saindo. Então,
a nossa primeira bolinha que entrou, veja a correspondência, ó. A bolinha azul entrou, a bolinha azul saiu. Verde, verde, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, tá certo? Então, existe aí uma correspondência com relação às cores. Vamos lá? Então, vamos dizer que no nosso primeiro processo entrou a bolinha de número 1,5. Então, a nossa f de x, o nosso x vai ser substituído por 1,5. Vamos ver como é que fica? Certo? A nossa f de x é 3x mais 2. O nosso x foi substituído por 1,5. E aí a gente faz as operações, né? Se eu tenho uma multiplicação e uma soma, a gente começa multiplicando. 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 mais 2 dá 6,5. Então, significa dizer que entrou 1,5, foi processado dentro da máquina e saiu 6,5. Tá certo? Então, esse processo que você tem para resolver. A gente tem uma atividade igualzinha a essa para realizar. Então, preste atenção, tá? Então, o que você vai fazer é justamente esse cálculo aqui no seu caderno. Então, vamos ver agora. A segunda bolinha verde que entrou foi a de número 0. Então, eu copio a função novamente. No lugar do nosso x, a gente vai colocar quem? 0. Né? Então, agora é uma f de 0. Então, eu tenho 3 vezes 0, que é 0, mais 2 é igual a 2. Então, entrou 0. Quem foi que saiu? O número 2. Agora entrou a bolinha de número 7. Então, eu copio novamente a minha função. No lugar do meu x, eu vou colocar o quê? 7. E aí eu tenho 3 vezes 7, que são 21. 21 mais 2, 23. Então, entrou a bolinha de número 7, passou pelo processamento da máquina, saiu o número 23, certo? Então, nesse processo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos resolvendo a operação que existe dentro da máquina. Essa máquina já está programada. Eu estou dizendo a você as bolinhas que entram e você vai fazer o processamento interno do robô. O robô, quem vai fazer a função do robô é você, né? Realizando as operações internas dentro da nossa máquina, ok? E aí, quando nós já tivermos evoluído um pouquinho mais sobre o conceito de função, eu posso colocar as bolinhas que entraram, as bolinhas que saíram, e aí você é quem vai descobrir qual foi o processo realizado dentro dessa máquina. Mas isso não é para agora, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente tem? Nós vamos ter os problemas para você identificar qual foi a notação da função que foi utilizada a partir das informações, e na sequência a gente tem esse processo de substituição. Você vai ter a função e os valores de x, e aí você vai substituir. Onde tem x, você substituiu por 1,5, onde teve x, você substituiu por 0, que foi o segundo valor, e no terceiro você substituiu por 7. O de 2 não precisa, porque aqui ele já disse que entrou 2, fez o processo e saiu o número 8, ok? Agora é a vez de vocês. Considerando que o robô da página anterior foi reprogramado, veja os números de x inseridos. Veja, foi colocado menos 2, saiu menos 4. Foi colocado menos 1, saiu menos 2. Foi colocado 0, saiu 0. Foi colocado 1, saiu 2. Certo? E aí, o que é que a gente vai identificar? Determine que lei de função é essa, que operação esse robozinho estava realizando, né? Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir qual foi a operação, qual foi a função em que entrou 2 e no final do processo saiu 4. Então, eu acho que pode ter sido x menos 2. Vamos testar para ver se dá certo. Né? Se a gente fizer x menos 2, onde a gente substitui o nosso x por menos 2 e realmente der menos 4, ok. Só que aí depois eu vou ter que testar com o número 1 também. E a função tem que ser a mesma para todos os elementos. Vamos ver se a gente descobre que função é essa, certo? Se você conseguir descobrir que função foi essa que o robozinho estava trabalhando, depois você substitui, você troca, coloca menos 5 meios
nesse valor para ver se você descobre, tá bom? Então, esse primeiro quesito, tá certo? Eu quero deixar vocês bem à vontade. Se vocês conseguirem fazer, eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem descobrir qual foi a função que esse robozinho utilizou para que o valor de menos x resultasse em menos 4. O valor de menos 1 resultasse em menos 2, tá? Mas se você não conseguir fazer, não tem problema nenhum, tá certo? Quando a gente for fazer a correção desse processo, você vai observar, lembre-se que a gente está iniciando o nosso conceito de função. Se você conseguir fazer, eu vou ficar extremamente feliz. Mas se você não conseguir também, não tem problema algum, tá bom? Já nesse segundo quesito, aí sim, eu quero que todo mundo realize. Veja, aqui nós já temos a função que nós temos é uma f de x, que é igual a x mais 3 dividido por x, certo? E aí, agora eu quero que você troque. Veja, na letra A, eu quero que você faça essa função trocando o nosso x por menos 3 e faça a operação para me dizer quanto é que dá. Na letra B, eu quero que você troque a função, o x, por 3. Na letra D, eu quero que você troque por menos 2. E na letra D, eu quero que você troque por 5. Então, você vai pegar essa função, copiar em cada uma dessas letras e trocar o valor de x por esses valores que eu estou questionando, tá bom? Então, esse daí não tem o que errar não, viu, gente? A gente já fez esse processo, é só substituir e resolver a operação. Você vai colocar o 3 aqui, por exemplo. Vou fazer o da letra B, que é positivo, é mais rápido, tá? Então, a gente tem aqui, ó. O nosso x vai ser substituído por 3 e 3. Aí eu tenho 3 mais 3 são 6. 6 dividido por 3, aí você já me responde, já terminou o seu trabalho. Tá bom? Mas eu quero ver os cálculos no caderno. Lembre-se que eu gosto de ver todas as contas que você realiza no seu caderno. Nada de colocar resultados aleatórios aqui no final sem que eu veja a conta que você realizou, ok? Nesse daqui, considere as funções de g e h dadas pelas leis de formação a seguir. Então, a nossa g de x é 3x menos 2. A nossa h de x é 6 menos x. E aí eu quero que você me diga qual é o valor dessa função, da nossa g de x e da nossa h de x, quando você substituir o x por menos 1. Então, você vai fazer essa função, no lugar desse x vai colocar menos 1, vai me dizer quanto é que dá. Vai fazer essa outra de h de x, e no lugar desse rapaz aqui, vai colocar menos 1. E eu quero saber quais são os resultados que você vai encontrar em cada uma dessas funções, tá bom? Já na letra B, eu quero saber o seguinte, qual é o valor de x que você vai encontrar quando você fizer g de x igual a h de x, ou seja, você vai fazer a equação assim, ó, 3x menos 2, que é igual a 6 menos y. Perdão, a 6 menos x. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma equação do primeiro grau, hein, pessoal? Não é possível, nós estamos no 9º ano. Por favor, não me decepcionem. Vou repetir de novo. Na letra B, você vai colocar assim no seu caderno. 3x menos 2, que é igual a 6 menos x, certo? E aí, o que é que você vai fazer? Organizar os números que têm letra e as letras de um lado, os números do outro, você vai resolver essa equação do primeiro grau, e aí você vai me dizer, você vai encontrar um valor, vai ficar x igual a 5, ou x igual a 3, você vai encontrar um valor de x. Eu quero que você me diga que valor é esse, certo? Então, se você fizer direitinho, não tem erro. 3x menos 2, que é igual a 6 menos x. Faça aí a operação dessa equação do primeiro grau e descubra para mim qual é o valor de x, certo? E agora você tem a sua maquininha para trabalhar. Você tem o seu robozinho aí, certo? Então, aqui, ó, a nossa função é x mais 4. Eu coloquei uma função bem simples para você. As bolinhas que eu utilizei foram as mesmas. 1,5, 0, 7 e 2. Porém, a função é diferente. Então, obviamente, os valores que vão sair aqui são diferentes. Então, se aqui no lugar do nosso x, a gente vai colocar 1,5 e vai fazer a nossa operação.
Depois, no lugar de x, eu vou colocar 0 e vou resolver a operação. Então, caso você sinta dificuldade, volte para a explicação, veja como foi que eu fiz. E a que eu fiz com vocês é mais complexa do que essa. Essa daqui é muito simples. Ó. Por exemplo, na bolinha amarela, no lugar de x, eu vou colocar 2. Aí aqui você vai fazer 2 mais 4. Acabou-se a sua função, certo? Então, isso não é um processo difícil de ser realizado. Então, faça as continhas aqui em volta, deixe todas elas que eu quero vê-las, certo? E aí você faz toda a sua atividade sobre essa parte inicial, que é a nossa notação da função f de x, certo? Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.